Nós vamos para as três, talvez, mais famosas parábolas descritas no Evangelho de Lucas, que são as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Eu queria ir lendo aos poucos essas parábolas, não todas de uma vez, mas para que a gente possa ir entendendo cada uma delas e percebendo que essas parábolas, elas têm muito a ver com a situação espiritual, a situação da nossa vida espiritual, tem a ver com a nossa relação pessoal com Deus, a nossa relação pessoal com a igreja, com o reino de Deus, mas essas parábolas, elas sempre colocam diante de nós algum tipo de escolha e algum tipo de situação onde nós efetivamente nos encontramos. No versículo 1 do capítulo 15, começa dizendo assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles? Vou dar uma parada aqui, porque esses dois versículos são muito importantes para que nós entendamos as parábolas e tudo aquilo que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Você percebe que aqui tem dois grupos distintos, cada um dos dois grupos formados por duas categorias de pessoas. Primeiro, ele diz que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir a Jesus Cristo. E os publicanos e pecadores eram o que nós chamaríamos hoje de descrentes, ou de pessoas sem religião, ou de pessoas sem igreja, ou talvez até mesmo de pessoas sem fé. Os publicanos, de maneira muito especial, eram muito mais clara aí, eram pessoas que ocupavam um espaço público de coletores de impostos, mais ou menos como nós temos a Receita Federal aqui hoje, só que não, né? Era bem diferente. Por quê? Porque o coletor de impostos hoje da Receita Federal, ele coleta esses impostos de maneira justa, ligado à lei, né? E faz isso para a nossa própria nação. Naquela época, Israel estava sob domínio de Roma. E esses coletores de impostos, esses publicanos, cobravam os impostos baseados na sua própria vontade, eram, na maioria das vezes, injustos, tomavam o dinheiro do povo mais do que tinham o direito de fazer, e tomavam, eles sendo judeus, tomavam dos judeus para dar aos romanos. Então eles eram duplamente mal vistos pelos judeus. Primeiro porque eram considerados exploradores, segundo porque eram considerados traidores, eles traíam a sua pátria. E os pecadores, eles se referem aqui a um grupo de pessoas que ocupavam profissões menores, que ocupavam lugares menores dentro da sociedade, talvez como pescadores, como pastores de ovelhas, como tantas outras pessoas que simples não tinham, às vezes, nem condições de participar dos sacrifícios ritualísticos da religião judia, e por isso eles não se incomodavam de participar da religião, ou não gostavam mesmo, porque se sentiam excluídos e eram considerados, portanto, pecadores. No outro grupo, nós temos aí os fariseus e os doutores da lei. Os fariseus eram, por excelência, os judeus. Eram aqueles que cumpriam seus ritos, eram aqueles que meio que determinavam as condições da religião dentro do povo judeu, e os senhores da lei eram os intérpretes das leis e dos profetas, e faziam ali um grupo dos religiosos, formavam um grupo dos religiosos, ou dos crentes, como nós gostamos de chamar. Portanto, nós tínhamos dois grupos bem distintos aí, seria o grupo dos descrentes, ou dos desigrejados, ou ali das pessoas sem religião, e nós temos aqui o grupo dos religiosos, dos crentes, enfim, daqueles que se acham abençoados por Deus. O fato é que o clima entre eles não era nem um pouco bom, não é? E isso se revela aqui bem claramente no versículo 2.
diz: este homem recebe pecadores e come com eles. Essa frase revela não só o estado de ânimo entre os dois grupos, mas revela um pouco mais. Revela que era Jesus o anfitrião daquele momento ali, onde estavam esses dois grupos tão distintos. Os pecadores e publicanos já eram meio que acostumados a andar e comer com Jesus Cristo. Existem outros lugares do Evangelho que aparecem ali, Jesus comendo com prostitutas, Jesus com publicanos, ali Jesus dizendo: Zaqueu, que era um publicano, né? Eu vou até a tua casa hoje e tal. E Jesus estava profundamente envolvido com esses que os religiosos chamam de pecadores. O que não era comum era estarem esses dois grupos juntos, mas estavam juntos dessa vez. Creio que os não igrejados, os desigrejados, pela sua relação já existente com Jesus Cristo, de amizade, de amor, de reverência talvez, e aqueles religiosos com o intuito de encontrar em Jesus Cristo um motivo para acusá-los. E ali estava o motivo: Jesus estava recebendo, estava sendo anfitrião de pessoas pecadoras, de publicanos. E o que é que isso significava, sabe, gente? Naquela época era muito comum que os homens ricos, que os anfitriões pudessem pagar comida para os pobres, para os pecadores, para os publicanos, enfim, para qualquer tipo de pessoa. Mas esses fariseus não admitiam que as pessoas se juntassem. Eu posso até pagar comida para aqueles lá, mas não me misturo, porque se eu me misturar, se eu comer com eles, significa que eu estou sendo honrado por essas pessoas, que eu estou sendo abençoado por essas pessoas, que essas pessoas são, de alguma maneira, instrumentos de honra para mim. E os fariseus não admitiriam isso jamais. Mas o que Jesus mostra ao fazer isso é que tanto os religiosos de um lado quanto os não religiosos do outro eram sim para ele motivo de honra, e era motivo de grande alegria receber esses dois grupos. E aí, diante da desavença que Jesus já sabia, obviamente, que existia, ele começou a propor algumas parábolas, justamente para talvez quebrar o coração dos dois grupos e mostrar quem somos nós diante do reino de Deus, para retirar talvez essa arrogância do religioso e também essa arrogância do não religioso. Nos tempos modernos, eu diria que esse grupo dos publicanos e pecadores se assemelha muito às pessoas que acham que podem viver simplesmente sem Deus, que acham que podem viver pela sua própria força, pelo seu próprio poder, pela confiança em si mesmos. E do outro lado, os religiosos, conquanto haja fariseus de bom coração, conquanto haja escribas ou doutores da lei de bom coração, também muitas vezes são legalistas e se importam muito mais em apontar os erros dos outros do que em fazer por si mesmo para adorar a Jesus. Na realidade, eu creio que eu entendo que Jesus juntou esses dois grupos para mostrar que neles havia muita gente perdida e que precisava ser reachada, se é que existe esse termo, reachada, que precisava ser achada de novo, que precisava se reencontrar, que precisava olhar para dentro de si e ver as suas necessidades. Jesus então propõe as parábolas da seguinte forma: a primeira é a parábola da ovelha perdida, e nós cantamos aqui, e tão linda, tão profunda essa pequena parábola. Diz assim: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa.
ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Essa parábola fala evidentemente sobre pessoas perdidas, mas aqui eu creio que Jesus estava usando essa primeira parábola para se referir mais precisamente, embora não somente, aquelas pessoas que estavam fora da igreja, ao grupo de desigrejados. Porque essa ovelha se separa do rebanho e está perdida do lado de fora do aprisco. Essa ovelha está fora do contato com aqueles que o Senhor tem para si. São pessoas que escolhem caminhar sozinhas ou que vivem caminhando sozinhas e encontram em si mesmo, ou pensam que encontram em si mesmas, toda a sustentação necessária. E aí ele olha para todos aqueles homens e pergunta: qual de vocês, tendo 100 ovelhas, não deixaria as 99 para ir em busca daquela que saiu do rebanho, para ir atrás daquela desgarrada lá na frente? Há duas coisas aí muito interessantes. Primeiro, Jesus está dando uma lapada na cara dos fariseus, porque os fariseus consideravam os pastores de ovelha como segunda classe, e quando ele diz no meio de vocês, já é uma segunda ofensa. Eles já estavam junto com os publicanos lá, já estavam junto com os pecadores lá, mas agora ele está dizendo: no meio de vocês tem pastores, e qual de vocês não deixaria essas 99 para ir atrás da desgarrada? Jesus, ao passo que mostra que não seria comum que alguém que ame deixasse a pessoa amada ir embora, mostra também a relação social dessa existência, dessa busca por pessoas perdidas. Sabe, gente, eu fui criado em setor rural desde criança, e é muito engraçado porque eu sempre vi a criação de bodes e ovelhas, e são duas criações bem distintas. O bode é um bicho arisco, é difícil prender um bode, ele corre, ele salta cerca, não existe cerca que prenda bode, por isso tem que ser criado de uma maneira, por isso dá trabalho criar o bicho. Mas ovelha não. Ovelha é diferente. Ovelha vive em rebanho, ela gosta do rebanho, ela precisa do rebanho, ela sente a necessidade de estar junto. E quando uma ovelha se desgarra, quando ela percebe que está perdida e que não encontra mais o caminho de volta, ela tem uma tendência a ficar paralisada. E aqui, quando Jesus Cristo começa a falar sobre ovelhas para aquelas pessoas que conheciam tão bem a realidade rural, ele está começando a falar sobre o efeito do pecado na vida daqueles que se afastam dos caminhos de Deus. E está mostrando como as pessoas, mesmo as que se acham mais autossuficientes, mais fortes, essas pessoas serão em algum momento paralisadas, serão em algum momento destruídas pelo seu próprio pecado, pelo orgulho, pela arrogância, pela mentira, pelas drogas, pela prostituição, sei lá, pela pornografia, sei lá, por tanto tipo de pecado que nos desgraça, que nos paralisa, que nos afasta completamente de Deus, e chega num momento em que a gente vai ficar paralisado e a nossa vida não vai para canto nenhum. Eu digo porque eu vim de lá, e muitos de vocês, aliás, todos os que creem no Senhor Jesus, sabem que nós viemos das trevas, e que fomos retirados gratuitamente das trevas para a maravilhosa luz, como está escrito em 1 Pedro 2,9. Nós estávamos perdidos num lugar sem luz, nós estávamos perdidos num deserto terrível, e o Senhor Todo-Poderoso sai em busca de nós, ou envia seus emissários em busca de nós, para que não sejamos paralisados e destruídos por nós mesmos. E é isso que essa primeira parábola começa a nos mostrar do ponto de vista do relacionamento, ou da necessidade do relacionamento com Deus. Aqui é aquela ovelha que entende que não precisa estar junto com os outros, e talvez, embora alguém que participe da igreja diga assim: eu não preciso de igreja para ter minha vida com Deus. Essa é a coisa a mais escandalosa que tem sido inventada nos últimos tempos.
Eu nunca ouvi tanto se falar essas coisas como nos últimos tempos. Eu posso viver, eu posso ir para a igreja ou não ir, o importante é minha relação com Deus. E o que o Senhor Jesus está falando é não é. Não é, as ovelhas separadas, elas vão paralisar, elas vão ser paralisadas por falta de alimento, elas vão ser paralisadas por falta de amor, elas vão ser paralisadas porque elas precisam das outras ovelhas e elas precisam dos cuidados do seu pastor. É disso que Jesus está falando, e está falando que aquele pastor que ama de fato as suas ovelhas, ele vai em busca. Estamos falando de alguém que se perde longe do rebanho, estamos falando de alguém que se perde por não conhecer a Deus, ou por insistir em não conhecer a Deus, ou achar que Deus é pouco. Aqui essa ovelha representa de muitas maneiras aquelas pessoas que vivem insatisfeitas com tudo que Deus lhe dá, e que querem avançar e encontrar outras coisas. Mas o bom pastor vai atrás, vai em busca, e a parábola narra que quando encontra, coloca alegremente essa ovelha sobre os ombros e vai para casa. O foco dessa parábola está na alegria da restauração da ovelha perdida, mas também no sacrifício para a restauração. O bom pastor se ajoelha, pega a sua ovelha, coloca nas costas e com toda a sofreguidão anda pelo deserto, anda pelas montanhas, anda e faz com ela o percurso de volta até a casa. E essa é a grande alegria do Senhor, essa é a grande alegria, porque a primeira alegria de Deus está quando essa ovelha perdida é encontrada. E a segunda grande alegria dessa parábola está em quando ela é restituída ao meio do rebanho. Sabe, amados, é a alegria da restauração e da restituição. De saber que ela agora está sendo cuidada, amparada pelo sacrifício redentor do Senhor Jesus. Saber que Jesus Cristo não apenas deixou as 99 para trás, mas deu a sua própria vida para que a ovelha perdida pudesse voltar para casa. E Ele mesmo atrás em suas costas, amando-a e alegrando-se por poder fazer um sacrifício em nome daquela pequena ovelha. Mas há uma coisa interessante nisso. Estava lendo sobre o Oriente Médio Antigo. E naquela época era muito difícil que algum pastor tivesse 100 ovelhas. Só homens mais abastados e ricos. E esses certamente não estariam pastoreando. Provavelmente se refere não a possuir essas ovelhas, mas a estar responsável por 100 ovelhas, que seriam vários rebanhos conjuntamente, cuidados por um único pastor. E ali há uma noção bastante interessante, a de que se uma ovelha perdeu, todos perderam uma ovelha. Se uma ovelha foi restituída ao rebanho, todos tiveram a sua ovelha restituída. Aqui é como se Jesus olhasse para você e dissesse: meu filho, o meu rebanho sem você não é a mesma coisa. Minha filha, o meu rebanho sem você não é o mesmo. Porque Jesus Cristo não ama o rebanho, ama as ovelhas. Conquanto saiba da importância do rebanho, Jesus Cristo entende e ama a presença de cada uma de suas ovelhas. Por isso a ideia de deixar 99 para trás e ir em busca da uma perdida. Por isso, não se importar com se aquela se afastou de maneira justa ou não, o que Jesus está dizendo é o seguinte: meu filho, minha filha, o meu rebanho sem você não é a mesma coisa. Você é importante para mim, você é importante para esse rebanho, você é importante para os meus projetos, você é importante para a nossa igreja, você é importante para a nossa comunidade. E por isso ele faz uma menção que parece estranha para nós.
Por que aquele homem chamaria pessoas para comemorar algo tão insignificante quanto o retorno de uma pequena ovelha? Porque aquela ovelha é parte do rebanho de todos. E porque sem aquela ovelha o rebanho não está completo. Porque o rebanho é de 100 pessoas, de 100 ovelhas, é de 100 e não de 99. Portanto, um rebanho de 99 nunca será o mesmo rebanho de 100. O Senhor Deus Todo-Poderoso quer o seu rebanho completinho. Ele quer completinho porque Ele não se importa só com as 100, Ele se importa com cada uma. Por isso tantas vezes Ele chamou os seus filhos pelos nomes. Por isso tantas vezes Ele olhou, sabe, como para Moisés na sarça ardente e disse: Moisés, Moisés. E talvez Ele tenha olhado para você um dia e tenha dito: José, José, Maria, Maria, Josemar, Josemar, sei lá, Jorge, Jorge, eu sei o seu nome, mas o Senhor um dia disse o seu nome, porque Ele sabe que o rebanho dele não é o mesmo sem você. Ele precisa de você, Ele quer você, Ele te traz para a alegria da restauração, mas sobretudo para a alegria da restituição, de ser restituído a um rebanho que só está completo com cada uma das ovelhas. A segunda parábola é a parábola da moeda perdida. E diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que desta forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha que coisa engraçada aqui e bonita ao mesmo tempo. Uma dracma representava mais ou menos um dia de serviço de um trabalhador assalariado. Talvez hoje, se nós contássemos os dias úteis e fizéssemos essa conta considerando o salário mínimo brasileiro, uma dracma valesse aí R$50, e essa parábola podia ser contada assim: uma mulher tinha 10 notinhas de R$50 e perdeu uma. E aí quando ela encontra, ela chama as vizinhas para celebrar, e olha que coisa estranha, né? Que coisa estranha parece isso. Essa parábola parece estranha porque parece uma coisa tão pequena e tão ínfima para alguém chegar: ei rapaz, venha cá, vamos festejar porque eu encontrei minha notinha aqui de R$50, vem aqui. Não, normalmente nós não fazemos isso. Mas Jesus começa mostrando que há uma importância muito grande para Ele naquilo que as pessoas dão pouco valor. Mas essa parábola também tem uma outra característica muito importante. Se a primeira estava tratando de uma ovelha que está perdida fora do aprisco, agora ele está falando de uma dracma que está perdida dentro de casa. E aqui, gente, essa parábola tem que nos tocar muito. Pessoas que estão dentro da igreja servindo, pessoas que estão participando, saindo, sei lá, com os anjos da noite, saindo, chegando aqui no louvor, trabalhando aí na equipe de trânsito, estão em conexões, estão, sei lá, pregando aqui em cima, mas de repente estão perdidas dentro de casa, estão perdidas dentro da igreja, porque mesmo estando junto com todo o seu rebanho, fisicamente não está presente, porque perdeu o caminho, perdeu a fé, envolveu-se consigo mesmo de tal maneira que, estando dentro de casa, estão perdidas. E esse é o valor imenso que Deus atribui a cada um de nós também que estamos dentro, a nossa relação com Ele. Pessoas que foram dominadas pelo orgulho, pela ira, pela dor de não serem talvez reconhecidas,
da maneira que acham que devem ser, pessoas que começaram a olhar para si demais, são pessoas que se perderam dentro de casa. São dracmas que se perderam não lá fora, mas que estando aqui, agem na sua vida como quem nunca conheceu ao Senhor Jesus. Aqui essa parábola talvez tenha ido mais forte no coração dos religiosos. Nessa parábola é curioso que Jesus não trata do sacrifício da restauração, porque me parece que são pessoas que já experimentaram a restauração, mas esqueceram quão maravilhosa essa restauração é. Essas pessoas que estão dentro de casa já tiveram sobre as suas vidas o efeito da cruz de Cristo no sentido da sua salvação, mas parece que esqueceram do caminho e voltaram a agir como eram antes da cruz, voltaram a pensar como pensavam antes da cruz, voltaram a se relacionar com os outros como eram antes da cruz. Mas ele está dizendo, ora, qual vai ser a mulher que não vai procurar com zelo, quem não vai buscar dentro de casa até encontrar, e o Senhor Jesus está buscando até encontrar cada um dos perdidos que estão dentro de casa. Porque há uma outra questão aqui, novamente um senso de coletividade muito forte. Aquela moedinha que se perdeu, ela pertence a um conjunto maior. Alguns teólogos dizem que talvez aquela moeda fizesse parte de um colar, eu não sei, não vou especular sobre isso. O fato é que ela tinha 10 moedas e que se perdeu uma, e sem aquela uma ela não tem mais 10 moedas, e a completude daquele conjunto são 10 moedas. E o Senhor não quer pessoas perdidas dentro de casa. O Senhor Deus Todo-Poderoso quer encontrar cada um de nós, quer reativar dentro de nós a chama do seu amor, quer reativar dentro de nós no sentido de um relacionamento pleno, verdadeiro, humano, mas sobretudo de um relacionamento espiritual com Ele, onde possamos nos encontrar verdadeiramente e saber que Ele é Deus sobre todas as coisas. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos, sabe? Tão absolutamente envolvidos com o que temos a fazer ministerialmente. Talvez como aquela história entre Marta e Maria. Sabe que uma se preocupava em fazer as coisas e a outra se preocupava em adorar. E uma chega para Jesus e diz, Senhor, olha minha irmã, ela não faz nada. E eu aqui me matando, e Jesus diz, minha filha, ela está aproveitando o melhor de todas as coisas. E parece que Jesus estava dizendo às duas irmãs, olha, larga esses afazeres e vem para o relacionamento verdadeiro. É como quando Jesus encontrou com aquela mulher samaritana, e ela disse, olha, os judeus dizem que devemos adorar em Jerusalém, os samaritanos dizem que nós devemos adorar nesse monte, e tu dizes que devemos adorar onde? Ele diz, nem lá nem aqui, minha amiga, é aqui, porque Deus está a procurar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E é essa relação que Deus procura dentro de casa novamente. É essa a dracma perdida. Daqueles que estão dentro de casa, mas não adoram mais em espírito e em verdade. Não olham mais para o Senhor. Não têm mais os seus olhos fitos naquele que é o autor e consumador da sua fé. E é exatamente isso que eu creio que se trata da dracma perdida. Pessoas que estão dentro de casa, mas perderam o caminho. Estão dentro de casa, mas perderam o norte, não sabem para onde ir. Estão fazendo as coisas por fazer, estão no ministério por estar, estão pregando por estar, estão cantando por estar, estão indo aos abrigos por estar, estão indo ali em qualquer lugar e, sei lá, ensinando na escola bíblica, estão fazendo coisas, mas não sabem por que estão fazendo.
E aí o autor da carta aos Hebreus diz, mantendo os olhos fixos no Senhor Jesus, o autor e consumador da minha fé. É para lá que eu vou, é para esse alvo que eu preciso ir, é reencontrar esse alvo. E o Senhor Jesus aqui nessa parábola diz que há uma gigante alegria para toda a comunidade de Deus, quando os que estão perdidos dentro de casa reencontram o seu caminho e olham de novo para Ele. E esse é um grande motivo de celebração aqui. Ele toca nessa parábola. Olha para dentro de si, olha para o alvo que é Jesus Cristo. Sabe, gente, as igrejas de hoje estão cheias de pessoas decepcionadas, pessoas que se decepcionaram com seus pastores, com seus colegas de ministério, com os projetos, com as coisas que não aconteceram. Pessoas se decepcionando com pessoas. E essas pessoas tão decepcionadas, talvez sejam o primeiro grande sinal de pessoas que estão perdidas dentro de casa. Porque perderam o norteador. Perderam a estrela do Oriente, tiraram os seus olhos do seu Salvador e colocaram as suas expectativas sobre aquilo que os outros estão fazendo, ou sobre aquilo que Ele mesmo está fazendo. Mas é necessário que nós voltemos ao caminho da verdadeira adoração, é necessário que nós voltemos ao caminho da grande alegria de sermos achados dentro de casa e de nos encontrarmos diariamente com o Senhor. Ele diz aqui, eu digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E ele diz aqui que essa festa grande que acontece nos céus, tanto quando encontra uma ovelha perdida lá fora, quanto quando encontra aqui uma moedinha perdida dentro de casa. Há festa nos céus e deve haver festa na igreja, porque é a reconciliação plena entre Deus e o homem, ou entre o homem e Deus. Os perdidos são achados, os perdidos são restaurados, os perdidos são restituídos ao lugar de onde jamais deveriam ter saído. Nas duas parábolas, coisas em comum e coisas distintas. Um está perdido fora de casa, o outro está perdido dentro de casa. Existe alguém que busca com amor e com diligência a ovelha perdida lá fora. Existe alguém que busca com amor e diligência a dracma perdida dentro de casa. Nos dois lugares, nas duas parábolas, há uma grande alegria pela ovelha que é encontrada lá fora e pela dracma que é encontrada aqui dentro de casa. Mas na ovelha que está lá fora existe ainda o sacrifício da restauração, a necessidade de que aquele que a busca a ponha nos seus ombros. Como quando Jesus disse, vinde a mim vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Tragam a mim os vossos fardos, porque o meu jugo é leve. O meu fardo é leve. Tragam, venham até mim do jeito que vocês estão. O sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício pela redenção, é a primeira grande alegria para a salvação dos perdidos lá de fora. E aqui dentro, esse sacrifício já foi feito, mas precisa estar presente novamente em nossos corações. É preciso retomar o primeiro amor que fala lá na igreja de Apocalipse. É necessário estar de volta ao primeiro amor, a nos encontrarmos todos os dias com o Senhor Jesus. Nas duas parábolas, a alegria é coletiva, porque sabe que se perder uma ovelha, todos perdem. Se perder uma dracma, o conjunto não está completo. Jesus está interessado em cada um de nós, e não apenas no conjunto. O meu rebanho não é o mesmo sem você, é o que ele lhe diz hoje.
o meu conjuntinho de moedas não é o mesmo sem você. Você é importante para mim. Você é importante para o meu reino, você é importante dentro da minha casa, você é importante dentro do meu aprisco, você é importante, não apenas o conjunto, mas você como indivíduo, você como pessoa, você a quem eu chamei, você a quem eu toquei um dia, você a quem eu estou tocando agora, você é importante, eu lhe amo e eu lhe quero de volta. O meu reino não é o mesmo sem você, o meu aprisco não é o mesmo sem você, o meu rebanho não é o mesmo sem você, as minhas moedas não são a mesma sem você. Nas duas existe uma alegria de comunidade, de estarmos juntos, de estarmos próximos, de estarmos vivendo verdadeiramente o Evangelho. E nas duas parábolas existe uma repercussão nos céus daquilo que está acontecendo agora aqui na terra. Existe a alegria dos anjos, existe a alegria de Deus, existe festa no céu, celebrando aquilo que está acontecendo nesse exato momento, nesse lugar, onde pessoas perdidas dentro de casa estão se reencontrando com o Pai, onde pessoas que estavam fora, perdidas, vagueando, estão sendo encontradas pelo Senhor Jesus agora, e aí há festas nos céus, e o Senhor celebra a alegria, porque Ele diz que nunca, lá em Ezequiel 33:11, diz assim, diz o Senhor, eu não me alegro na morte do ímpio, e não se alegra na morte do ímpio, porque sabe que aquela é uma separação definitiva, mas em Apocalipse 14:13 diz que felizes são aqueles que de agora em diante morrerem no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque estarão sempre e eternamente junto do Senhor Deus Todo-Poderoso. A minha casa não é a mesma sem você, diz o Senhor. O meu rebanho não é o mesmo sem você. Você é importante, eu lhe amo, é o que Deus diz nessas duas parábolas. Os perdidos de fora são importantes, os perdidos de dentro são importantes. Deus ajude que você não esteja em nenhuma das duas situações, mas olha para tudo, olha para a tua vida e presta atenção em como você tem se movido dentro do reino de Deus. Você é parte importante de algo maravilhoso que Deus está fazendo. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. A terceira parábola, a mais longa de todas e talvez aquela que traga os ensinamentos mais vívidos para nós nesta tarde, é a parábola que nós conhecemos como do filho pródigo. Nessa parábola, Jesus parece que reúne os perdidos de fora e os perdidos de dentro em uma só história, e mostra que o amor dele por ambos é igual. Essa parábola me lembra muito um livro que eu li há muitos anos atrás, de Philip Yancey, chamado Maravilhosa Graça. Quando ele diz assim, não há nada que você possa fazer para que Deus lhe ame mais, e não há nada que você possa fazer para que Deus lhe ame menos. Deus te ama incondicionalmente, e o amor dele é gracioso sobre todos nós, até mesmo sobre aqueles que andam perdidos e vagueando distante dele. E nessa parábola Jesus dá sinais muito claros desse amor, dá sinais tão evidentes, tão lindos e tão profundos, de como o Senhor ama, de como o Senhor cuida, e de como o Senhor permite que certas coisas aconteçam, para que nós reconheçamos quem somos e o que estamos fazendo com ou sem Ele. A partir do verso 11, diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se
com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Vamos parar aqui e dar continuidade já já. Vamos olhar quem era esse rapaz e o que é que ele estava fazendo agora. Eis aqui talvez o exemplo de alguém que estivesse descontente com tudo aquilo que Deus havia lhe dado. E essa parece que é uma característica tão grande das igrejas e de nós cristãos, que chega a ser temerosa. Porque nós, às vezes, focamos tanto naquilo que Deus ainda não nos deu, que esquecemos de olhar e de ser gratos por tudo aquilo que Deus nos tem dado. Esse rapazinho chega para o seu pai, olha para ele e diz: pai, eu quero a minha parte na herança. Ele olha para o seu pai e diz: olha, não me interessa quem tu és, me interessa o que tu tens, e eu quero que você me dê agora o que me é de direito. Essa frase representa o seguinte: eu quero que você morra, porque não me interessa quem você é, não me interessa quem você é como ser humano. Eu quero me aventurar, eu quero o que é meu, eu quero, sabe, o que me é de direito, eu quero o que tu tens e que não deveria ser teu porque é meu por herança. Esse nível de olhar que as pessoas têm tido nos dias de hoje, para tudo aquilo que Deus ainda não entregou, para essas promessas que as pessoas dizem que receberam de Deus, às vezes não passam de delírios, e chamam de promessas, sem nenhuma confirmação real, mas que tornam essas pessoas tão egoístas, que começam a destruir tudo em suas vidas. Talvez como aquela ovelha que saiu em busca de novos pastos, em busca de se aventurar e foi paralisada pela dor do pecado, paralisada pelo medo, paralisada pela autodestruição. Nós temos visto casais se destruindo, porque as pessoas chegam e querem encontrar fora do seu casamento o prazer que Deus reservou para dentro do casamento. Pessoas que estão buscando em outras relações com amigos, aquilo que só a família pode dar. Relações com o mundo, aquilo que só a igreja, a comunidade de Cristo pode lhe dar. O tempo inteiro querendo se aventurar numa insatisfação louca com tudo que temos. Insatisfação com o que Deus lhe deu, olhando apenas para aquilo que as pessoas pensam que tem direito. E esse jovem olha para esse pai e diz: pai, eu não quero saber de ti, eu não quero mais o teu amor, eu não quero mais os teus conselhos, eu não quero mais o teu convívio, nada que tu és me interessa. Me interessa o que tu tens, porque na realidade o que tu tens é meu por direito. Casais têm se destruído por isso, famílias têm se destruído por isso, sociedades têm se destruído por isso, pessoas têm se matado por isso, por não conseguir se satisfazer com aquilo tudo que Deus já lhe deu. Não sabem olhar que Deus já nos deu mais do que precisamos para a vida e também para a caridade, está lá em 1 Pedro. Sabe, queridos, Deus nos tem dado na medida da nossa necessidade. Deus tem nos dado de maneira abundante para a vida e para a piedade. Mas nós insistimos em olhar para o mundo e para tudo que Deus nos dá, como esse jovem olhou para o seu pai. Não me interessa quem tu és, me interessa o que tu tens. E o pai deu, o pai entregou. Não havia como demover o coração de um jovem tão impiedoso, tão egoísta, tão centrado em si mesmo, a não ser deixando ele caminhar. Não muito tempo depois, o filho mais novo
reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Os bens de uma vida inteira dos seus pais estavam desperdiçados agora. Mas não só os bens, mas todo o investimento pessoal que aquele pai tinha feito na vida dele. Com certeza, esse jovem, se ele fosse um personagem de fato e não um personagem de uma parábola, ele teria se envolvido com muitos amigos, pessoas que estavam também interessadas no que ele tinha, porque pessoas que só se interessam no que as outras têm, atraem para si pessoas que se interessam pelo que elas têm e não pelo que elas são. E aí eu fico imaginando onde estariam agora os amigos do filho pródigo, os amigos, entre aspas, que substituíram seu relacionamento com seu pai, com seu irmão, com sua família, com suas terras, com sua nação. Tudo aquilo foi substituído pela vaidade, tudo aquilo foi substituído pelo luxo, tudo aquilo foi substituído por uma vida de devassidão. E esse jovem desperdiçou tudo. Mais à frente nós vamos ver o irmão dele dizendo: ele desperdiçou com prostitutas. Onde estão? Quem pensa que pode comprar amor? Quem pensa que pode comprar amizade? Quem pensa que pode substituir aquilo que Deus lhe deu por coisas melhores? Quem pode imaginar que vai encontrar em outro lugar aquilo que Deus lhe deu de mais precioso dentro do seio da sua família, dentro do seio da sua igreja? Quem pode imaginar que há um tesouro maior e mais poderoso e mais relevante do que aquele tesouro entregue pelo Senhor? Quem pode imaginar? Eu vou dizer quem pode imaginar: os insensatos, os tolos. Só eles podem imaginar que podem receber, fora do projeto de Deus, algo melhor do que Deus já lhe ofereceu. E esse jovem da parábola estava caminhando no sentido de tentar encontrar algo mais profundo, mais verdadeiro, mais bonito, mais sublime do que aquilo que Deus já havia lhe entregado. E novamente eu digo, nós, humanamente derrotados pelo pecado, temos a mania de olhar para tudo que Deus não nos deu e de esquecer tudo aquilo que Deus já nos entregou. E aí a palavra continua dizendo: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Era a rejeição absoluta. Era o fundo do poço completo. Para um judeu, porco é um animal imundo. Até hoje, no mundo judeu, não existem criações de porcos. Cuidar de porcos já era, além de pecado, já seria humilhação demais. Mas ele passou por algo pior. Ele queria comer um pouco do que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele não estava só com fome, ele estava rejeitado, ele estava abandonado. Esse era o fruto do seu pecado, isso era o fruto de suas escolhas, isso era o fruto da história que ele mesmo construiu. Esse era o fruto de tudo aquilo que ele estava realizando em sua vida, da forma como ele escolheu abandonar tudo que Deus havia lhe dado, a segurança do seu lar, para se aventurar em busca de coisas que Deus jamais quis lhe dar. Essa é a tentativa de substituir as coisas divinas pelas coisas mundanas. É a tentativa de substituir os presentes de Deus pelos presentes que o mundo não é capaz de lhe dar. O pecado agora encontrou seu ponto máximo. E aqui eu tenho uma pergunta.
Até onde nós precisamos ir? Até que estado nós precisamos nos entregar para entender que Deus está nos chamando para o melhor? Até onde você precisa continuar perfurando o poço? Onde é que você vai? Onde é que você espera ir sem Deus? Aquele jovem caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Começou a mudar a sua mente. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. O arrependimento inicial, de saber que o pecado contra o seu pai era também pecado contra Deus. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E aquele jovem que estava em rejeição total agora encontrou a aceitação total do seu pai. E que coisa maravilhosa o fechamento da história desse jovem aqui, até o presente momento. Porque aquele jovem que tinha dito ao pai: não importa quem tu és, mas me importa apenas aquilo que tu podes me dar, estava ouvindo do seu pai agora, não pelos lábios, mas pelo abraço apertado que recebeu, o seu pai dizendo: não me importa o que tu tens, me importa quem tu és, e eu te recebo de volta. Porque não há tempo para restauração, ou nunca falta tempo para voltar aos pés do Senhor. E esse pai deixa muito claro: meu filho, não me importa o que tu trouxeste de volta, não me importa as ofensas que tu fizeste contra mim, não me importa o quanto tu me magoaste, não me importa o quanto tu me feriste, não importa o quanto tu desperdiçaste, não importa o que tu estás trazendo de volta na sacola da tua vida. Não me importa o que tu tens, me importa quem tu és, e tu és o meu filho amado, tu és o filho que eu recebo nesse momento. Não há dificuldade para voltar ao Senhor, basta arrepender-se, basta voltar-se, basta querer. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés. Aqui tudo estava ganho. Aquele jovem que tinha perdido tudo tem agora a sua filiação restaurada, e aquele que tinha tantos motivos para estar com ele magoado estava agora de braços abertos para receber, como alguém que morreu na cruz por você. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que coisa linda ver como o Senhor se compadece, como Ele recebe de volta os perdidos e os chama novamente de filhos. Enquanto isso, o filho mais velho, esse personagem aqui é interessante. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, viu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Rapaz, vocês perceberam que o filho mais velho não foi chamado para a festa? O pai chamou os vizinhos, o pai chamou os amigos e estava lá celebrando a volta do filho que se perdeu fora de casa. Mas o filho que estava com ele dentro de casa não foi sequer convidado. Ele estava sabendo agora porque via de longe, ouviu a música, viu as danças e disse: e agora? O que é que está vendo aí?
é teu irmão que voltou. E aí, gente, eu fico refletindo sobre quem é o perdido dentro de casa. O perdido dentro de casa é alguém que se torna insuportável. O pai vai deixar muito claro que amava também o filho dentro de casa. Mas, por que será que ele não chamou para a festa? Porque certamente aquele rapaz iria tentar boicotar a festa. Traria problemas, porque ele se achava merecedor, se achava melhor do que os outros. Olha a atitude dele. O que é que ele fez quando soube da festa? Ele fez beicinho, gente. Ele fez beicinho. Não entro, não entro, não entro, não entro, não entro, não entro. Não entro, pronto. Foi isso que ele fez. Se fosse eu, pecador miserável do jeito que sou, eu tinha dito, pois fica aí fora. Não sei, teria nada. Amor por um filho, a gente não sabe o que faz, né? Mas aquele pai amoroso foi lá fora e disse, meu filho, vamos entrar. Vamos entrar. Aí o sujeito que vê seu pai ali, diz, pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, ou seja, eu tenho méritos, eu sou o cara, e nunca desobedeci as tuas ordens, eu sou obediente, eu sou trabalhador e tal, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Aí de uma hora para outra o cara passa do melhor para a vítima, né? Eu tenho méritos, mas tu não me reconhece. Não me reconhece, papai. O mundo está cheio dessas coisas. Está cheio de vitimazinha, esperando o reconhecimento do homem, esperando que as pessoas o tratem como centro do universo. Mas tem uma coisa, esse cara era egoísta, esse cara era brigão, esse cara era birrento, esse cara era, sabe, mal falador, ele era aquele cara de maledicente, porque ele diz, mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os seus bens com prostitutas, tu matas um novelho gordo para ele, pai, eu que mereço, tu não faz nada, mas para esse aí tu está fazendo tudo. A banda já pode vir subindo. E o pai diz, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aquele pai amava indistintamente os dois filhos, e chamou o outro para celebrar a alegria do que estava perdido. Sabe, esse pai da parábola não é Deus, nós não podemos confundir. Ele não era Deus, embora, de certa maneira, represente a atitude de Deus. Talvez esse pai da parábola, Jesus Cristo, tenha feito questão de mostrar que um pai humano é capaz de errar. O fato é que esse pai amava de maneira igual os dois filhos, mas talvez, de fato, ele tenha errado em não demonstrar o seu amor de maneira correta ao filho birrento. Talvez aquele jovem, o irmão mais velho, tenha se sentido rejeitado, não amado, ou talvez ele simplesmente tenha feito uma leitura errada. Não sei. Jesus não deixa claro. Mas o fato é que quando esse pai se torna uma representação de Deus, nós somos esses filhos birrentos, em busca de um reconhecimento não da parte de Deus, mas da parte do homem. Nós nos tornamos as pessoas carentes
de um amor que nos é dado todo momento. E nós deixamos de entender as maravilhas que Deus tem nos dado, porque nós ficamos criando caricaturas de um Deus construído à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. As respostas de Deus nem sempre são do jeito que nós queremos, o tratar de Deus nem sempre é da maneira que nós queremos, mas o fato é que Ele não esquece, Ele não ama diferente, Ele não deixa de amar, Ele não deixa de cuidar, Ele não fala na hora errada, nem silencia na hora errada. Em todos os momentos Deus ama, Deus cuida, Deus se aproxima. Lá em Filipenses 4, Paulo faz questão de lembrar que perto está o Senhor. Às vezes nós nos afastamos e ficamos perdidos fora de casa. Às vezes nos afastamos e ficamos perdidos dentro de casa. Às vezes achamos que podemos resolver o mundo e os problemas do mundo. Às vezes achamos que nós estamos no centro das coisas e que tudo tem que ser do nosso jeito. Mas quando somos paralisados, quando somos entregues à nossa própria vontade, aí nós começamos a sentir o que significa estar perdido. E perdido dentro de casa ou perdido fora de casa. Mas estar perdido significa estar distante de Deus. Significa tentar substituir Deus por outros ídolos. Ainda que esses ídolos sejamos nós mesmos. Nossa intelectualidade, nossa força. Esse jovem, esse filho mais velho, ele achava que tinha méritos diante de Deus. Ele achava que merecia coisas melhores. Achava que estava sendo injustiçado. E o que o pai diz é: meu filho, você está aqui, eu estou aqui. Tudo que eu tenho é seu. Isso significa apenas dizer que algumas vezes nós estamos perto de Deus, mas não aproveitamos o fato de estar perto de Deus. Estamos tão insatisfeitos, tão perdidos, buscando sabe-se lá o quê, que não entendemos que estar perto de Deus é o maior dos presentes.